a pergunta que eu te faço é: qual é o marco zero, qual é o estopim, onde foi essa grande explosão que o caldo entornou, digamos assim, para este assassinato da língua portuguesa e essa má formação dos professores de língua portuguesa hoje no Brasil, que acredito eu seja incontestável, inclusive por quem está dentro das próprias universidades? Olha, é engraçado que você falou sobre o analfabetismo funcional e o INAF fez uma pesquisa, tem pouco tempo. INAF é o quê? Só para contextualizar? É o Instituto Nacional de Alfabetização. Índice de alfabetismo funcional alfabetismo Brasil. Funcional. E aí, esse índice de alfabetismo funcional mostrou um dado absurdo. 38% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. 38%. Por que acontece isso? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Outro dado interessante. Recentemente, em 2023, foi feita uma pesquisa para descobrir o grau de leitura dos brasileiros. 84% dos brasileiros não compraram sequer um livro em 2023. Não compraram sequer um livro. Eu não estou falando Dostoiévski. Você não está falando nem de ler. Você está falando só de comprar, pô. Exatamente, é isso aí. Eu vou chegar a esse ponto, porque é uma reação em cadeia que vai gerar minha resposta à sua pergunta. Qual é o marco zero para esse imbróglio, né? Esse busilis, esse problema dentro dos cursos de letras, dentro da má formação dos professores de português? Eu vou chegar a esse ponto. Imagina, Arthur, 84% não compraram sequer um livro. Mas 16% compraram. São muitos brasileiros ainda. Tá, tudo bem. Desses 16%, quantos compraram um livro com densidade? Ou seja, um romance como, sei lá, Shakespeare, Machado de Assis, Dostoiévski, sei lá... enfim, qualquer um dos clássicos, né? É porque 50 tons de cinza é livro, né? Exato. Contou, entrou na estatística. Exatamente. As receitas da Palmeirinha, saudosa Palmeirinha, é um livro. Sei lá, Pássaros Asiáticos do Camboja, é um livro. Sabe? Manual de como montar, sei lá, uma empresa, etc e tal, é um livro. Muito interessante isso do espaço, vou até anotar aqui. Então, quer dizer, tudo é um livro, mas... A pessoa comprou qual livro? O livro que tem densidade na informação, que faz as pessoas refletirem, um livro normal, um livro utilitarista, tecnicista, um livro de curiosidades, um livro de piadas, por exemplo. Ok, vamos supor que desses 16%, vamos ser gentis, 10% compraram um Machado de Assis da vida. Vamos lá. Bom, né? 10%, é bastante gente. Ok. Entre aspas, né? De 84 para 16 para 10. Será que esses 10% leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Mão e a Luva? Leram Dom Casmurro? Será que leram A Igreja do Diabo, que tem 8 páginas, se eu não me engano? Os contos todos, né? Então, quer dizer, se a gente for começar a pensar, a gente vai começar a pesquisar outras investigações relacionadas a isso. E aí eu fui pesquisar. Desses livros, né, que as pessoas compram, será que elas leem na íntegra? Os brasileiros compram cerca de 4 livros. Ou melhor, leem cerca de 4 livros por ano. Os que leem. Mas os que leem, cerca de, sei lá, a metade, se eu não me engano, na pesquisa que eu fiz sobre isso, a metade lê o livro na íntegra. Não lê o livro em sua profundidade. Então, sei lá, 2 livros por ano... Dos que leem, que não são, sei lá, nem 10%, talvez 5%, que leem livros realmente densos, com uma informação importante, com uma mensagem importante, que vão trazer virtudes para as pessoas, vão fazer com que elas reflitam sobre as questões da alma humana, etc. Então, é absurdo quando você compara, por exemplo, o exame do PISA, 2022. O Brasil está no ranking lá de leitura em 52º, se eu não me engano. Mas os países que estão lá na frente, se eu não me engano, os 10 ou 12 primeiros, segundo a OCDE, são livros, por exemplo,
perdão, são países da Europa, como, sei lá, Dinamarca, Suécia, Suíça, Estados Unidos. Eles estão lá em cima. Aí você vai e procura saber por quê. Porque eles leem livros com uma frequência muito maior e livros que trazem uma densidade maior. Livros que não são tecnicistas, utilitaristas, livros realmente densos. Então, imagina, se você for comparar um país que lê 17 livros, uma pessoa lê 17 livros por ano, de um país como a Alemanha, vamos chutar aqui, deve ler por volta de 10 ou mais, pelas pesquisas que eu fiz a respeito disso. E no Brasil, que, sei lá, você lê 2 livros na íntegra. Não necessariamente esses livros são livros de literatura, de alta literatura. Inevitavelmente, o que vai acontecer? Aquele grupo de pessoas, aquela sociedade, não vai ser uma sociedade, no caso do Brasil, letrada. Não vai ser uma sociedade letrada.